Diálogo com o sistema religioso atual. É o seguinte, raça de serpente, sobre aquela conversa que nós tivemos, como foi batida aquela tecla que o ministério de Cristo tinha bolsa, e por isso a gente tem que carregar bolsa, aceitar dízimo, pedir arrecadação, essas coisas. Mas a palavra de Deus é um laço para os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São aqueles que querem ficar ricos com a palavra de Deus, com o evangelho. São falsos profetas. Querem ganhar dinheiro, querem ganhar fama, ganhar a glória desse mundo através de enganos. Então, não é porque o ministério de Cristo tinha bolsa que a gente deve carregar bolsa. Tudo que era material, ritual, bolsa, era um sistema do mundo. E toda empresa tem bolsa, todo grupo que é documentado tem arrecadação e bolsa, e no Evangelho de Cristo não pode ter isto, é tudo de graça, a gente tem que fazer tudo sem cobrar nada. Isaías profetizou sobre isso, em geral a Bíblia fala que a salvação é de graça, não tem que pagar nada, e esse sistema que é religioso, que envolve dinheiro, não é de Cristo, não é porque o ministério dele tinha bolsa que eles pegavam do dinheiro para comprar alimentos, porque aquilo ali tudo serve para nós hoje como parábola, nada mais é do que parábola, o fato deles usarem da bolsa só para preservar seus corpos e distribuir o restante com os pobres, sem fazer construção ou gastar em outras coisas, não nos serve como exemplo, nem mesmo isso devemos fazer hoje, porque a ordem para os 70 foi não levar bolsa. Já buscando o Novo Testamento depois da ressurreição, o qual é tudo novo, uma outra situação espiritual e política, da qual aquela do ministério terreno de Cristo era apenas figura, saiu da política de Israel, organizada por Deus para rituais e figuras, para a política de todos os povos, a qual é o fato real daquele filme, rituais. Então, tem que ficar nesse entendimento aí. As pessoas têm muitas necessidades porque elas não são libertas, e elas procuram nessas religiões porque elas têm carência, têm solidão, têm uma porção de coisas. Elas não querem ler a palavra e pregar, porque o evangelho é você ouvir e pregar, ouvir, ou ler, a palavra de Deus e pregar. É uma coisa que não precisa fazer seminário e nada disso, é uma coisa que com pouco tempo, coisa de minutos, você descobre a verdade e passa para os outros. É coisa de minutos. Você não precisa fazer um seminário. O evangelho é uma coisa simples. Não tem que estar fazendo seminário, indo para pastor, indo para a igreja. Não. Então, as pessoas por elas não serem libertas, elas são atraídas pelas coisas que o diabo inventou para enganar as pessoas. Porque tudo que o diabo inventa é o que o homem deseja. E as coisas de Deus vão contra a natureza humana, a natureza carnal. Foi por isso que Cristo foi crucificado, porque ele pregava essa doutrina que eu estou pregando aqui. Então, as pessoas que eram amantes do mundo, das coisas materiais, de fama, de aparência, eles condenaram Cristo porque o sistema religioso do Velho Testamento era baseado nessas coisas, em templo, em sacerdote humano, em poder político, em beleza, em materialismo, totalmente ao contrário de espírito e em verdade. Porque em Cristo é tudo novo, nova criatura, e se é tudo novo, com nova natureza, é tudo eterno, sem a corruptibilidade da matéria. O sacerdote é espiritual. Se você botar um pastor, vai querer tomar o lugar de Deus. A prova é que eles imitam muito mal o ritual da Santa Ceia, a qual foi exclusiva de Cristo por uma só vez na eternidade. Pois esses pastores dessas denominações aí são sumos sacerdotes. Eles falam pastor, mas é o mesmo papel de sumo sacerdote. Outra prova que eles a si mesmos se constituíram sumos sacerdotes é que eles pegam dízimo em dinheiro, o qual nem mesmo os legítimos sacerdotes levitas ousaram pegar. Se tem algum sacerdote ou pastor nos dias de hoje, ele vai pegar do batismo no Espírito Santo. O entendimento correto das figuras da palavra é para oferecer a Deus as almas libertas do engano por meio do seu ensino gratuito das figuras, o qual é o seu real dízimo que sustenta a sua vida eterna. O sumo sacerdote humano já acabou, quando Jesus Cristo ressuscitou. Agora é só ele que é o sacerdote espiritual. Então, quem é pastor hoje pelo sistema está duplamente errado, porque além de ser um falso sumo sacerdote,
Mesmo se cumprisse todos os rituais da lei do Velho Testamento, já seria errado, porque Cristo ressuscitou, abolindo o sumo sacerdócio levítico humano pelo véu rasgado como sinal. Quanto mais sendo sumo sacerdote totalmente fora da lei, feito sumo sacerdote ao seu bel prazer, ainda está no tempo da graça, que dissipou a lei de rituais, distribuindo pão físico como sumo sacerdote antigo. Não tem como, quer ser sumo sacerdote, quer tomar o lugar de Cristo, porque Cristo é o sumo sacerdote. Esse pastor aí nada mais é que um sumo sacerdote degenerado, porque está na mesma base do Velho Testamento, e você tem que pagar a ele para ele fazer tudo por você, interceder por você. Só quem intercede por nós é Cristo, em espírito, quando evangelizamos nas ruas de graça o evangelho puro. E esse pastor aí, pastor de hoje, não pode ficar pastoreando a vida toda a pessoa, porque pastor é só um guia. O que é um guia? É o que orienta para que quando a pessoa estiver firme na fé, largar. Quando a pessoa estiver firme na fé, vá para o mundo pregar sozinha. Não é ficar toda a vida debaixo das asas. Até a galinha mesmo, quando o pinto fica grande, ele sai de debaixo das asas dela. E esses pastores, o crente morre dentro da igreja debaixo da autoridade do pastor. Nicolaítas, isso é contra a lei de Deus, que fala, não dominar, pensando melhor para falar mais corretamente. Depois que a mente descansou, esses líderes religiosos dos dias de hoje não são nem sacerdotes do Velho, nem pastores do Novo, mas são profetas de Baal, demônios, porque vivem um self-service bíblico, um remendo novo. Jesus, em pano velho, Moisés, essas igrejas dominam, porque você paga dinheiro a elas. Chega lá na igreja, eles fazem tudo o que querem e você tem que respeitar como se fosse uma empresa. Entra nessas igrejas lá que você tem que pisar em ovos, porque eles dominam como se fosse uma empresa, e isso não pode acontecer, nem no pensamento. Isso acontece porque o pé, em vez de seguir a ordem do cérebro de ser transeunte, ele quer mandar no lugar do cérebro, ficando no pedestal de ídolo porque não reconhece o ídolo supremo. Tem muitas coisas que tem que ser falado. Eles dizem que tem que ter um sacerdote, tem que ter um pastor, tem que ter um líder, mas um líder à modo de Cristo, não um líder à modo do sistema religioso. Os seguidores disseram a Jesus: sabemos que você nos deixará, quem será nosso líder? Jesus lhes disse: não importa onde estiverem, não tem instituição religiosa, procurarão Tiago, o justo, porque não lida com dinheiro de religião, ou arrecadação e repartição de coisas materiais, pois esse mundo é governado pelo príncipe dos crimes encobertos, na limitação material, em consideração de quem foram criados o céu e a terra. Tomé 12. Você falou que Jesus carregava a bolsa, muitas coisas que Cristo fez, batizou em água, seus seguidores que batizavam, mas fazer isso hoje é a mesma coisa que Satã fez quando quis tomar o reino, quis tomar a adoração de Deus. Não pode. Tudo que ele fez não é para fazer, não, porque era ritual, pois o ministério ali não era um exemplo para repetir como um soldado, sem pensar, mas era uma alegoria, uma parábola, para interpretar corretamente com o cérebro que Deus nos deu, pelo raciocínio, animal que rumina, apto para o sacrifício de oferta, que é evangelizar na rua aos estranhos, sem arrecadação de religião. Oferta maldita versus oferta eterna. As escrituras são para anjos entenderem, não para homens comuns. Deus nos deu o cérebro exclusivamente para decifrar a sua palavra. Não é para repetir como um papagaio o que está claramente escrito, mas raciocinar como um homem o enigma de toda a palavra. O raciocínio é decifrar as figuras. Com isso, nosso interesse, a nossa pesquisa, a nossa profundidade na palavra, o nosso desejo, a nossa busca pela verdade, a nossa prioridade, a nossa constância, a nossa atitude, a nossa humildade, a nossa abnegação, o nosso modo de pensar, o nosso abrir de olhos, o nosso grau de ser influenciado, a nossa idolatria, o nosso racional, é testado e comprovado. Só tem condições de passar no teste quem foi batizado no Espírito Santo e recebeu dons. Quem se preocupa com essa palavra é sinal de salvação, mas quem zomba e não dá a mínima é sinal de reprovação eterna. As coisas escritas antes da ressurreição,
e também algumas práticas casuais dos primeiros cristãos no livro de Atos, que não condizem com o entendimento correto do enigma da palavra, pois ainda o Espírito inspirou aquele período de transição para nos servir de parábolas eternas dos atos registrados. Nos serve nos dias de hoje como parábola, e não como exemplo a seguir, porque em Cristo é tudo novo, nova criatura, saiu do material para o espiritual. O que sobrou para nós nos dias de hoje? Somente aquilo que todos os rituais representavam, pregar correto, e se é correto, é sem dinheiro em troca. Veja que no livro sagrado tem muitos mandamentos, movimentos e práticas religiosas que os falsos profetas usam para enganar e arrecadar. Mas só uma coisa é necessária, que é a solução do enigma bíblico, na qual só chega quem é obreiro aprovado. Então, quem quiser ganhar a vida eterna tem que sair com os pés e abrir a boca e anunciar esta verdade em qualquer lugar e dia e hora, sozinho, sem ligação com a instituição humana, mas para isso tem que ser batizado no Espírito Santo para receber dons. Isso é representado pela vitória de Israel sobre os cananeus na terra prometida, porque a luta era individual corporal, assim como o evangelismo de rua, que é o bom combate do debate da palavra a Jesus. Pasmem. Mas não há nada melhor do que isso na terra, embora o mundo tenha um maior pavor disso, porque está sendo enganado, mas não sabe o que está perdendo, por isso vai se lamentar eternamente se souber fora do tempo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana a todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Apocalipse 12:9. Fica na paz sem o dinheiro do dízimo, mas com essa moeda eterna da interpretação correta.